Olha aqui, nós temos uma boa notícia hoje, pelo menos para as pessoas decentes. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro está tão feliz, está dizendo que ele é indecente. No caso das vacinas, é. E podemos discutir outras indecências. Mas no caso das vacinas, só diz coisas indecentes. Nós temos o primeiro dia sem mortes em São Paulo, no estado de São Paulo. Talvez haja subnotificação, eu já falo. Peraí, calma. Mas é o primeiro dia sem morte, oficialmente, desde... Veja só, 17 de março foi anunciada a primeira morte no Brasil, que ocorreu em São Paulo, em 2020. Depois se descobriu que, na verdade, havia um morto no dia 12 de março. Portanto, o primeiro morto no Brasil foi dia 12 de março. Desde o dia 12 de março, nós temos São Paulo sem nenhuma morte nesta segunda-feira. Como é coisa de fim de semana, pode ser que tenha acontecido, né, e não se saiba. De qualquer modo, né, nos outros dias também houve subnotificação. Então, é claro que é uma notícia para a gente aplaudir, especialmente porque nós temos números muito bons no estado de São Paulo. 100% da população vacinável do estado já tomou a primeira dose. 86,4% já completou o ciclo vacinal, ou as duas doses, ou a dose única, no caso da Janssen. No estado de São Paulo é um dos índices mais altos do mundo. E isso se deve, claro que se deve também à Coronavac, aquela vacina que foi sabotada pelo presidente Jair Bolsonaro. No Brasil como um todo, a gente tem 83,4% com a primeira dose dos vacináveis, 66,33% com a chamada vacinação completa. No estado também caiu bastante o número de pessoas em UTI, ainda que exista bastante gente, 1.375 pessoas, é bom deixar claro. Na enfermaria, 1.636. Só que isso representa uma ocupação no estado de 24,5%, na Grande São Paulo de 31,3%. Como a gente já teve índices de ocupação de UTI passando de 90%, é evidente que nós estamos vendo a vacina funcionar. E quanto mais a gente vacinar, melhor. Se discute aqui, aliás, já chegou a hora de tirar as máscaras. Os especialistas acham, bom, tirar máscara tem que ser menos de 100 mortos por dia no Brasil, né? E tem que ter um número menor de contaminação. Espero que a gente chegue lá, e também quando você tiver um índice de vacinação completa de pelo menos 70%. Agora, atenção, é preciso continuar a tomar cuidado, sim. Agora, é fundamental a gente dizer para o Brasil e para o mundo: as vacinas funcionam, elas são essenciais para controlar a doença, e controlar a doença é fundamental para a gente retomar a vida normal. Inclusive para que a economia também deslanche, porque se a gente... E atenção, há países em que a gente está tendo um segundo ciclo da doença. Segundo, terceiro, quarto, quer dizer, eu digo segundo porque depois da vacinação em massa, por exemplo, a Itália hoje está num processo de recrudescimento da doença. Especialmente em regiões em que não houve vacinação em massa. Então, a Alemanha está passando por isso. Então, o movimento anti-vacina, que está presente no mundo, está presente no Brasil, está fazendo um estrago terrível, estrago também na economia. E é uma militância ensandecida, é uma militância de gente louca, porque ao mesmo tempo em que eles combatem a vacina, eles combatem as medidas restritivas. Então isso nem mesmo sentido faz. Entendem? Não há coerência nenhuma. Porque então você poderia dizer, o Bob, e aí, o Vale Bene, e as coisas estariam fluindo, digamos, num mesmo sentido, ainda que fosse estúpido. Do que é que eu estou falando? Olha, nós somos contra a vacina porque nós queremos controlar essa doença só com restrição de circulação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Seriam coisas que ao menos seriam coerentes. Não, nós não queremos vacina. Nós achamos que a coisa é comportamental. Seria estúpido, porque você não teria como combinar isso com o vírus. E, de fato, você teria que impor uma tal restrição. E
certamente não daria conta. Mas ao menos haveria coerência. Mas não há isso. É importante chamar atenção para isso. É importante chamar atenção para essa coisa estúpida. Eles dizem não à vacina e não também às restrições. Isso é fazer a opção pelo vírus. Isso é escolher o vírus. Isso é escolher a doença. E infelizmente foi a militância, é a militância do presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Resistir à vacina e resistir às medidas restritivas. Quem resiste à vacina e às medidas restritivas, as duas coisas somadas, está escolhendo a doença. E isso explica que o Brasil seja o segundo país do mundo em mortes. E um dos maiores em mortes por 100 mil, sim, dos países relevantes. Outro dia nós estamos vendo números da Alemanha que voltaram a ser alarmantes. Bom, se o Brasil tivesse matado proporcionalmente o que matou a Alemanha, os mortos do Brasil seriam em torno de 240 mil. Olhem a enormidade. Sim, vacina, o presidente não funciona, mas a vacina funciona. Vacina funciona, Bolsonaro não. As teses sobre a vacina dos cientistas estão corretas. As do presidente e seus asseclas, incluindo o ministro da Saúde, estão todas erradas. De qualquer modo, vamos saudar esse dia sem morte, lembrando que, de qualquer modo, existe uma coisa que se chama média móvel de mortes. A média móvel de mortes considera os últimos 7 dias. A média móvel de mortes hoje, mesmo sem nenhum morto, né, ela no estado é de 73, ela teve uma alta. Então é claro que a gente precisa ficar atento, alta em relação aos últimos 14 dias. É claro que a gente precisa ficar atento. É claro que a gente precisa tomar cuidado. E eu vou dizer aqui, podem reclamar à vontade. É claro que no próximo carnaval nós ainda deveríamos ir tomar suco de laranja. Mas aí existem as imposições que vão indo. E espero que não venha nenhum surto depois disso que comprometa a qualidade do combate à doença, né? Já que, evidentemente, a vacina não cobre 100% das possibilidades. Enfim, não é imunização, não é garantia de que você não vai ficar doente de jeito nenhum, né? Infelizmente, também temos boas notícias no campo dos remédios. É isso aí. De qualquer modo, saudemos a boa notícia.